Yeah. Agora sim, todos me escutam. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos os participantes e todos os palestrantes. And good afternoon for some participants. Como a Letícia mencionou, hoje vamos ter a presença de 8 palestrantes no evento, divididos em temas relacionados à participação do Brasil na IEA. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes. Thank you, Edith and Maxime, for participating in this webinar. Obrigada a todos os participantes e desejo um ótimo evento a todos. Lembrando a todos os participantes do webinar que podem enviar suas perguntas no chat pela plataforma e que no final do evento vamos ter um momento de discussão sobre as perguntas encaminhadas. Então, gostaria de convidar os palestrantes, que seriam os representantes da IEA, Edith e Maxime, com o tema Brazil and IEA, Past, Present and Future. So good morning, everyone. And thank you very much for inviting us to participate in the event today. And I'm sorry to be presenting in English. I don't speak Portuguese, but I'm very happy to be here and very happy to present a bit of an overview of the IEA and the technology collaboration programs. And then both my colleague Maxine and I are available for any questions that come up after the presentation. So first, a little bit about the IEA for those of you who may not be familiar. So the IEA, sorry, I'm trying to hide my, okay. The IEA was created in 1974, originally to help coordinate a collective response to major disruptions in the supply of oil. But since then, the energy sector has changed a lot, and the IEA has evolved as well. And today, while we continue to work on the collective response to prepare for major disruptions in oil supply, we work on a much broader range of policies and fuels and advocate policies that enhance the reliability, affordability, and sustainability of energy. And I'll add that we work across all fuels and across all sectors. Brazil is an association country to the IEA, which means that we have very close cooperation with Brazil. I personally work on energy efficiency, but we work in other areas as well. We have 30 member countries and also 2 accession countries, with Chile being in the accession process to join. So one of the things that we do is to analyze key trends, technologies, policies, practices across the energy sector. So here is a brief overview of some of our recent publications. And as you can see, I tried here to focus on the publications most related to buildings. So we have, for instance, an annual energy efficiency market report. So you see the 2019 one here, but our market report for 2020 will be coming out shortly. And we'll focus quite a bit, in fact, on the COVID crisis and what it means for energy efficiency, and also on the role of energy efficiency in economic recovery. And in this sense, energy efficiency in buildings is one of the most important job creators that we've found in our analysis of different parts of the energy sector and where investment creates the most jobs the most quickly. We also have worked on a regional roadmap for buildings and construction in Latin America. We come out with an annual global status report for buildings and construction, both of these in cooperation with a group called the Global Alliance for Buildings and Construction. We've also, as you can see, done some analysis on Brazil, and you see some other topics here that we've worked on. All these publications that are shown here are available on our website and are free of charge.
We also organize various webinars and events, although right now everything is virtual. So in this year, we've organized a series of webinars focused on the COVID-19 crisis, on what it means for energy efficiency, and also developing policy recommendations and kind of a state of what's happening with energy efficiency policies and programs this year to help policymakers understand and cope with the situation, and to understand how energy efficiency can be integrated into recovery plans, for instance. We also had 2 Brazil-focused webinars last year, one focused on space cooling that my colleague Maxine presented, and another looking at distributed energy resources. And we have a number of other webinars. I'm happy to share this presentation afterwards, and I can add some links to where you can access the recordings of these webinars. We also have online courses. So here you can see that there's 2 courses on energy efficiency indicators. They're available in Portuguese, and you can sign up anytime. We also have a MOOC, a massive online open course on energy efficiency in buildings. Right now, we've only released it in English and Spanish, but there'll be a Portuguese version soon, and it's quite a comprehensive 40-hour course covering different dimensions of energy efficiency in buildings. So one of the things that we do as well, getting to the point of today's webinar, is to facilitate and participate in these technology collaboration programs, or TCPs. And as you can see here, there are several different programs focused around sectors and themes. So the one that we'll talk about today is focused on buildings, but I've listed the others here because there's overlap in some cases, as I'll show in a moment. And I've included here the link to where you can learn more about the different programs. So essentially what technology collaboration programs are programs that bring together independent international groups of experts. So the experts are from government, from industries, from universities, and essentially it's a way for them to come together and to develop projects of interest. The IEA is sometimes involved in the project itself. Very often we play more of a role of facilitating the discussion, and also, of course, also the discussions in these programs help inform the IEA's analysis and work. So today, there are more than 6,000 experts worldwide involved in these programs, nearly 300 public and private organizations from 55 countries. And I think it's important to mention that we're trying to strengthen cooperation with the major emerging economies, the association countries, including Brazil, of course. So we're very happy to be here today for this reason as well. So there are 5 buildings-related technology collaboration programs that are specifically focused on buildings. The one we'll talk about today is energy in buildings and communities. But just so that you have a full picture, there's also one focused on district heating and cooling, which includes combined heat and power. There's one on energy efficient end-use equipment, which of course also relates to buildings. There's one on energy storage and another on heat pumping technologies. And there are other TCPs that relate to buildings under the other categories you saw. The main ones are listed here: clean energy education and empowerment, energy technology systems analysis, user-centered energy systems, smart grids, photovoltaic power systems, and solar heating and cooling. There are also, in addition to the programs that I'll talk about in a moment, which are referred to as annexes in the case of the Energy Buildings and Communities TCP, there are also working groups, and I mention them here because I think they're important. There's some very smart people in these groups, and they do some very good work. They're less formal. They're a less formal way of collaboration, and they serve to
collect knowledge, so more understanding what's happening. They can work on preparing a new annex, so a new project under a TCP. And they also sometimes serve to continue the follow-up on a completed project. And there are 3 working groups active today. There's one on building energy codes, one on heating, ventilation, and air conditioning, energy calculation methodologies for non-residential buildings, and another on cities and communities, and the link is here. So now I know today that we're focusing on particularly on the energy in buildings and communities TCP. The IEA loves acronyms, so we refer to this as the EBC TCP. So I've written it here so that the terminology makes sense. So what is this particular technology collaboration platform? First, it's important to point out that it's been around almost as long as the IEA. And it's really a research and innovation program that helps bring together experts from around the globe to work on R&D projects together. And they have different deliverables, scientific reports and information for policymakers. They can support technology transfer between regions. And they also focus on training and capacity building. And the tasks themselves are carried out under annexes. So essentially the term annex, in this case, just refers to a project. So you'll see in a moment that every project is called annex and a number. It just means project number. And there are 5 priority research areas within the TCPs. There's integrated planning and building design. There's building energy systems, building envelope, community scale methods, and real building energy use. So each of the programs fits somewhere within these 5 research areas. Right now, these are the members of the EBC TCP. And you'll see that the Brazilian and Turkish flags are a little sharper because I added them on. Both Brazil and Turkey joined last year. So we're very happy to have Brazil now formally part of the TCP after, I think, quite a few years participating in a less formal way. So I already showed this slide, sorry, it repeats itself. So here are the annexes to this TCP. So as you can see, there are quite a few annexes, and the numbers jump around because over time, when an annex is completed, a project is completed, it's set aside and you can find the documentation on the website. So these are just the projects or the annexes that are active right now. And the ones in bold are the ones that I understand that Professor Lamberts and others will discuss in more detail today. But I thought I would include the full list since there may be some of you who have an area of expertise, an area of interest that overlaps with another project. And I think it's a good idea to feel, from our side, we're very open to participation in the different annexes. There's some process involved that we can talk about, but we very much like to see more engagement from Brazil in the different annexes, including all of these that you see here. And here's also a list of priorities and projects for 2019 and 2020. So in addition to the annexes, there's this prioritization that happens every year. And again, these will be related to the annexes, and you can find these links and all of this information on the website. So essentially, I understand that different people on this webinar will have different levels of familiarity with the TCPs and with the Energy Buildings and Communities TCP. So this is just an example of the landing page that you see when you go to one of the projects. So in this case, it's Annex 79. It's the name of this particular project, which is occupant-centric building design and operation. You'll see here that there's the name of 2 operating agents. So the operating agent is just the person or people who are overseeing the project. So if you want to reach out to the people who are leading the project, you can see here that there's a link to their email, and their names are here exactly for that purpose, so that
it's clear who's leading the project and how to contact them. And there are also dedicated websites for the different annexes. And so relating to that, there are different ways to stay informed on what's happening with these projects and also to get involved. And two easy things are, one, to subscribe to a mailing list, and I've included the link here. There's a Twitter account, so sometimes you can get some recent news there. There's a series of webinars specifically on building energy codes that I've included the link here too, because I think those might be quite relevant. And there are, as I mentioned, you can, in terms of contacts, you can contact the operating agents, and you can also reach out to the IEA directly at this address if you have any questions about the content of a TCP, how to get involved in a TCP, or any other questions that you might have. So with that, I'd just like to say thank you, and happy to answer any questions along with my colleague Maxine, who can speak Portuguese. Thank you. Estou compartilhando a tela. Todos conseguem ver a tela de apresentação? Não, ainda não. Ela sumiu, ela apareceu e sumiu. Exato. É que o controle está com a Maxine agora. Acho que é a Maxine que deve falar agora. É a Maxine que fala agora. Ah, ok. Eu entendi que a Maxine não ia falar, não. Ela só fala nas respostas, nas perguntas e respostas. Exatamente. Só no Q&A depois, se precisar. Letícia passa o controle para a Alexandra. Ok, todos veem a apresentação? Ainda não em modo apresentação. Agora sim. Perfeito. Sim, Alexandra, tudo certo. Bom, deixa eu aproveitar e já começar a apresentação antes que dê algum probleminha, né? Bom, eu vou falar, meu nome é Carlos Alexandre, eu sou diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético aqui do Ministério de Minas e Energia, e nosso departamento congrega algumas coordenações, incluindo a de eficiência energética. Então, nós somos o locus institucional dos programas de eficiência energética que são levados a cabo no Brasil, os que têm origem governamental, obviamente. E eu vou, através do próximo slide, traçar um panorama de como esses programas se coadunam com as estratégias que foram apresentadas pela IEA, ainda há pouco, pela nossa colega Edith Baia. Quando se fala em eficiência energética no Brasil, remonta-se, na realidade, à década de 70, né, quando nós começamos, quando nós enfrentamos a primeira crise, a segunda crise de petróleo, e uma resposta um tanto quanto tardia, mas em 1984, nós, do Ministério de Minas e Energia, em parceria com então, o Ministério de Indústria e Comércio, nós instauramos o Programa Brasileiro de Etiquetagem e ele iniciou-se com refrigeradores. No ano seguinte, 1985, foi criado o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL, que é bastante conhecido do público. E esse programa, ao longo dos anos, foi se ramificando em diversas
diversos subprogramas, incluindo aí, encontra-se em negrito, o de edificações. Tá? Em 1991, nasceu o irmão gêmeo, né, do Procel, o Compet, que trata dos programas de conservação na área de petróleo e derivados. E no ano 2000, já no finalzinho do século passado, nós fomos agraciados, né, com a publicação de uma lei, a lei que no bojo do processo de privatização das distribuidoras de energia elétrica foi bastante importante porque criou condições para que se iniciassem os programas de eficiência energética das concessionárias de distribuidoras de energia elétrica. O chamado PE da ANEEL, o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, ele na realidade ele se inicia com a publicação da Lei 9991, através da qual as distribuidoras eram obrigadas, ainda são, a investir 0,5% da sua receita operacional líquida em projetos de eficiência energética em suas áreas de concessão. Um ano depois, já também no bojo de uma crise de energia, né? Ficou conhecida nacionalmente como a crise do apagão, mas na realidade nós não tivemos apagão, mas foi um período em que foi necessário casar com bastante critério a oferta e a demanda de energia, uma vez que nós tínhamos uma crise de oferta, né? No âmbito desse processo, no contexto dessa crise de energia, foi aprovada uma lei, a Lei 10.295, conhecida como a Lei de Eficiência Energética, que, dentre outras coisas, estabeleceu índices mínimos de eficiência e máximos de consumo para alguns tipos de equipamento, mas também, com bastante importância, criou o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, ao mesmo tempo que criou um GT, um grupo de trabalho para se estudar as edificações ou a eficiência energética nas edificações no Brasil. Tá? A partir dali, nós começávamos uma discussão mais proeminente sobre a eficiência energética em edificações. 10 anos depois, nós nos debruçamos sobre esse mundo que é a eficiência energética. Nós podemos ver aqui, nesse mesmo slide, que além de edificações, trabalhamos com a indústria, iluminação pública, saneamento, educação, estudos, comunicação, marketing, selo e gestão energética municipal. Para dar cabo desse enorme desafio do mundo que é a eficiência energética, nós nos debruçamos sobre o assunto e publicamos o Plano Nacional de Eficiência Energética, o conhecido PNEF, que na realidade foi um exercício para que nós estabelecêssemos as diretrizes para a atuação na eficiência energética do Brasil. Na ocasião, nós tivemos o envolvimento de mais de 100 instituições, praticamente todos os ministérios da Esplanada estavam ali congregados, e esse documento foi publicado em 2011 através de uma portaria do Ministério de Minas e Energia. Em 2016, foi publicada uma outra lei que também tem bastante importância, a Lei 13.280, que, de certa forma, alterou aquela Lei 9991, trazendo para o âmbito do governo federal parte dos recursos que então eram investidos pelas próprias distribuidoras, dando condições de governança e aporte de recursos permanente para o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL. A partir dali, 20% daqueles recursos, ou seja, 0,1% da receita operacional líquida, ia para a aplicação através dos planos de aplicação de recursos do PROCEL. São planos anuais, aprovados mediante uma governança bastante criteriosa e com participação, inclusive, da sociedade, por meio de consultas públicas. Então, nós já entramos esse ano no terceiro plano de aplicação de recursos, planos esses que contemplam projetos na área de edificações eficientes, né? Então, assim,
esse é o panorama de tudo que nós exercemos no âmbito do Ministério de Minas e Energia, ou atuamos no âmbito do Ministério. E eu passo agora a palavra a Alexandra Maciel, que trabalha na coordenação de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia, para apresentar os próximos slides. Alexandra? Oi, Alexandra, você precisa desativar o seu microfone. Eu não... Agora está desativado. O som, mas não estava podendo ativar porque estava dizendo que tinha sido desativado pelo organizador. Agora deu certo. Bom dia a todos. Então, como o Calex estava colocando, trabalho na coordenação de eficiência energética lá no Ministério, na equipe do Calex e da Samira Souza, e atualmente estou responsável por coordenar e acompanhar a implementação e assim, a nossa participação, né, a participação brasileira dentro do Programa de Colaboração Tecnológica do Energy Buildings and Community, o EBC. Aqui esse slide, ele tenta destacar um pouco os motivos pelos quais nós passamos a nos envolver mais ativamente nesse programa de colaboração tecnológica específico. Né? Buscando um pouco aí no registro da história da nossa atuação, dentro do Procel, né, no setor dedicado ao tema de edificações, o Procel, há anos atrás, ele investiu na instrumentalização e na capacitação de uma rede de laboratórios dedicados ao tema da eficiência energética em edificações. Então, criou-se uma rede de laboratórios, o que fortaleceu muito a temática dentro das universidades, e para trabalhar apoiando o processo da constituição e concepção da etiquetagem de edificações, etiquetagem de eficiência energética de edificações, o selo para edifícios. E essa rede, assim, esse fortalecimento da temática nas universidades foi muito interessante, porque através desse fortalecimento a gente percebe que as universidades, os nossos pesquisadores começaram a buscar se envolver nos temas de pesquisa tocados dentro da Agência Internacional de Energia. E foi aí que começou e se iniciou o nosso envolvimento com o Programa de Colaboração Tecnológica do EBC. Além disso, o Ministério de Minas e Energia, ao longo dos anos, vem fortalecendo a participação dentro da Agência Internacional de Energia, como um membro associado, e muito pelo fato de que a participação na IEA, ela nos fortalece, porque a IEA tem como objetivo, assim como a Edith colocou, ela tem como objetivo, né, promover a segurança energética entre os países participantes, através, né, do investimento na conservação de energia, desenvolvimento de fontes energéticas alternativas e na pesquisa em energia e desenvolvimento e demonstração, né, de pesquisa relacionada com que contribua para a segurança energética. Dentro disso, dentro do nosso envolvimento com a IEA, a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos um plano de trabalho, um trabalho mais próximo com a equipe da IEA no projeto Energy Efficiency in Emerging Economies, o E4, e passamos a acompanhar um pouco mais de perto os programas de colaboração tecnológica que atuassem, né, que contribuíssem para atender a visão política do Ministério no cumprimento das políticas de eficiência energética,
E daí a gente entendeu que o programa EBC, ele era um programa estratégico para que a gente participasse de uma forma, para que a gente formalizasse a nossa participação. A gente identificou que já existia um grupo de pesquisadores trabalhando mais ativamente dentro desse programa, existia uma série de linhas de pesquisa que são estratégicas para nós, em termos de contribuição para as políticas públicas, né? O EBC ele tem como foco promover a pesquisa e o foco na área de eficiência energética de edificações através dos seus vários anexos, como a Edith colocou. E a gente percebeu, então, que já existiam, eu trouxe aqui também essa listagem dos anexos, né, que são essas linhas de pesquisa dentro do EBC que estão ativos atualmente e que a gente identificou que já existiam muitos pesquisadores envolvidos ainda informalmente, mas trabalhando de forma ativa. Então, a gente tinha a equipe do Lambers trabalhando em alguns anexos, a equipe da professora Cláudia, a equipe da professora Vanessa, do professor Natan, em uma série de anexos ainda ativos e anexos, inclusive já trabalharam em anexos no passado que já foram concluídos. E então nós percebemos que teríamos que buscar e entender qual era a forma de formalizar isso. A gente identificou que, além do trabalho dos anexos, ainda existiam também grupos de trabalho considerados bastante estratégicos. A gente tem um grupo de trabalho dentro do EBC que está focado nos códigos de obras e normas de eficiência energética, né, voltados à eficiência energética em edificações, que é muito interessante para que a gente adquira e troque experiências em relação à prática, né, de colocar, de implementar esse tipo de normativa no Brasil. O grupo de trabalho também todo na parte de metodologia de cálculo, né, para sistemas de refrigeração e ar-condicionado, e um grupo de trabalho que também está ativo, bastante ativo, que é o grupo de trabalho mais na área de urbanismo. Então, percebendo tudo isso, a gente iniciou, então, esse processo de contato com a coordenação do EBC. Então, a gente manifestou o interesse em julho de 2019, entramos em contato com eles e foi aí que eles nos convidaram a participar eles realizam 2 vezes por ano o encontro do comitê executivo do EBC. Então, eles nos convidaram a participar do segundo encontro de 2019, que aconteceu em novembro, foi em Boulder, né, no Colorado. Eu coloquei aqui Denver, mas foi em Boulder, no Colorado. E participamos nós do Ministério de Minas e Energia e a Estefânia Mello, que é a representante do Procel. A gente fez uma apresentação lá a respeito de todos os projetos que vinham sendo tocados na área de eficiência energética em edificações e acabamos sendo aprovados, né, por unanimidade na ocasião. Seguindo todo o ritual, esse processo de aprovação, a gente teve essa aprovação durante o evento e a partir daí precisava ser assinado um acordo de implementação. Existe um acordo de implementação em todos os TCPs. O país que deseja participar formalmente, ele precisa assinar esse acordo de implementação e pagar uma taxa anual. A gente avaliou se era possível fazer o pagamento dessa taxa, a gente entendeu que sim, através do plano de aplicação de recursos do Procel, que tem uma rúbrica específica para cooperação internacional. E em maio desse ano, o acordo foi assinado pelo ministro de Minas e Energia, e no encontro do comitê executivo do mês de junho desse ano, então nós fomos aprovados como membros formais, né, do EBC. A partir daí, iniciamos, então, o processo, elaboramos um plano de trabalho e iniciamos o processo de formalização da participação dos pesquisadores brasileiros que já estavam participando ativamente nos anexos. Então,
para a formalização dessa participação, a gente elabora uma carta a ser enviada para o Operating Agent, né, o agente operacional de cada um dos anexos, e a partir dessa carta recebida, a participação dos pesquisadores, ela está aprovada formalmente. O que significa isso? A partir daí, os pesquisadores eles podem propor novos anexos, né, com a nossa formalização. Eles podem propor novos anexos dentro de cada anexo, a partir da formalização da sua participação. Eles podem se candidatar a serem agentes operacionais, eles podem coordenar subprogramas dentro de cada anexo, eles têm acesso mais facilitado a todo o arcabouço de documentação existente. Os professores que vão fazer as apresentações seguintes, eles vão colocar um pouco disso daí, da experiência deles, né, em cada uma dessas participações. E o que a gente gostaria, então, para concluir, para colocar em prática esse plano de trabalho a partir da nossa entrada dentro do EBC como membros formais, é estimular a participação de novos pesquisadores, monitorar a participação dos pesquisadores que já estão ativos, e monitorar, quando eu digo monitorar, eu digo no sentido de disseminar todo o conhecimento que é produzido. Então, a gente vai organizar uma forma de divulgar os resultados das pesquisas individuais, das pesquisas do coletivo desses anexos, o que é relevante para o Brasil, e é importante que a gente tenha um envolvimento cada vez maior e mais consolidado dos pesquisadores distribuídos nas várias regiões brasileiras. Né? Além disso, todos os anos a gente participa ativamente do comitê executivo do EBC, que, como eu disse, são 2 vezes por ano, e é lá que a gente propõe, e vai através do apoio que a gente vai ter desses pesquisadores, a gente vai propor linhas de pesquisa que a gente considere que são estratégicas para a implementação das nossas políticas públicas e avaliar a entrada ou não na participação em algum anexo proposto. Então, concluindo, é isso. A gente agradece aí a oportunidade de poder participar desse webinar e estamos disponíveis aí para esclarecer qualquer dúvida, se vocês quiserem entrar em contato posteriormente também. Obrigada. Obrigada, Alexandra e Carlos, pela apresentação. Agora convido a Samira Souza, também representante do MME, e novamente a Alexandra Maciel, com o tema Ações de Eficiência Energética em Ar-Condicionado e Ventilação. Letícia, se você puder colocar na outra conexão, por favor. Sim, pode deixar. Pronto. Está ativada a minha câmera. Vocês conseguem ver a tela? Não, a gente está vendo só a webcam ainda. Ela já está rodando aqui. Aqui está dizendo que já pode ver. Agora sim. Bom dia a todos. Agradeço Samira, também. desculpa. A gente ainda não vê sua apresentação, tá? Não? Não. Eu estou vendo aqui. Ah, é? Então talvez seja só. Eu não estou vendo.
vejo. Eu também não vejo, não. Tenta mudar, então, por Agora favor, sim. Agora apareceu aqui. Uhum. Apareceu. Então ótimo. Vou tentar continuar por aqui, então. Obrigada, então, mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos apresentando aqui, então, para esse público selecionado, né, algumas das ações que nós temos desenvolvido, então, no Ministério de Minas e Energia e algumas políticas nacionais, né, da área de eficiência energética para ar-condicionado e ventilação. O Carlos Alexandre já falou um pouco, né, sobre os programas, as políticas, né, que foram desenvolvidos já desde 1984 no Brasil para a área de eficiência energética. E eu vou falar especificamente, então, da política nacional, né, de eficiência energética, que foi elaborada, né, e lançada em 2001, passou a vigorar desde então. Ela estabeleceu, então, definiu que seriam estabelecidos os índices mínimos de eficiência energética de máquinas, equipamentos, consumidores de energia, e definiu, então, a criação do Comitê Gestor de Indicadores de Níveis de Eficiência Energética, né, o CGIEE, que hoje é o Comitê Interministerial que estabelece as regulamentações específicas para cada tipo de máquina e equipamento. No âmbito também do CGIEE, foi estabelecido, então, um grupo de trabalho de edificações, que trabalha, então, para promover os mecanismos, né, para promoção da eficiência energética no Brasil. Todo o processo, né, de definição dessas regulamentações, ele envolve análise de impacto regulatório, consultas públicas, acreditação de laboratórios, desenvolvimento de testes, né? E então é nesse contexto que a gente vem trabalhando no Brasil desde então. Aqui, então, tem uma lista dos equipamentos que estão regulamentados hoje no país, né, e as regulamentações mais recentes, né, que nós temos, que definem os índices mínimos de equipamentos, foram as de motores elétricos, que foi em 2017, né, a revisão da primeira, né, a de refrigeradores e freezers, ar-condicionado e também para transformadores, né, transformadores de distribuição. Né, as de ar-condicionado, essas três últimas foram lançadas em 2018 e estão, então, entrando aí na fase final de implementação em 2020 e 2021. Entrada em vigor, né, de todas as etapas da regulamentação. E entre 2019 e 2020, nós tivemos também todo um processo de desenvolvimento, então, do aperfeiçoamento, né, da etiquetagem de condicionadores de ar, que apesar de nós termos tido a evolução dos índices mínimos, nós não tínhamos tido a reclassificação da etiqueta, né, dos níveis da etiqueta, né, os níveis A, B, C, D, como a gente tem na etiqueta hoje, né, de eficiência energética, eles já vinham aí com atraso de vários anos nessa reclassificação, né, o que era ruim para os consumidores, porque os consumidores acabavam ficando sem ter uma diferenciação eficiente, né, uma efetiva dos equipamentos de mercado. Então, agora, em julho desse ano, o Inmetro, então, conseguiu fazer a efetivação, nós conseguimos aí um grande processo que envolveu toda a indústria, consulta pública com a sociedade e todos os agentes envolvidos na indústria do ar-condicionado, né, toda a cadeia produtiva, nós conseguimos, então, efetivar aí essa nova portaria,
que definiu, que alterou então o método de ensaio, né, passou a ser pela norma ISO 16.358, então ela instituiu esse índice de desempenho de resfriamento sazonal, né, o IDRS, e aí então foram definidos os novos índices, novos para cada categoria. Nessa tabela eu mostro aqui os equipamentos de janela, e nessa outra tabela, não sei se já passou, isso, então a gente pode ver aqui para os condicionadores de ar tipo split. Né, os de janelas nós fizemos apenas uma reclassificação, né, e aqui nos de split já é prevista, então, né, a alteração da etiqueta hoje, split, ela tem que ser adequada, então, até 31 de dezembro de 2022 para essa primeira tabela, e a partir, então, até 31 de dezembro de 2025, nós temos que passar a atender, então, essa segunda tabela. Tem índices mais estritos, então, níveis maiores de eficiência energética para os equipamentos de ar-condicionado. Temos também, então, né, com o apoio do Procel, desenvolvido uma série de trabalhos, né, com o apoio do Procel foi desenvolvido toda a questão dos novos métodos de ensaio, né, a nova proposta foi, inclusive, avaliada no âmbito dessa comissão técnica, né, do Inmetro, estabelecendo então o aperfeiçoamento da etiquetagem, né, e temos então, com essa nova conformação do processo, tido muito apoio desse programa para a evolução das políticas públicas de eficiência energética no Brasil, tanto na parte de equipamentos quanto na parte de edificações. O terceiro plano de aplicação de recursos, que agora é a forma de operação do Procel, né, a partir da Lei 3.280, que foi até mencionado pelo Carlos Alexandre, a gente, então, agora foi aprovado o terceiro ciclo do PAR, né, que foi aprovado em julho, com um orçamento geral, né, de 322 milhões em projetos, para investimento em projetos. Né. E temos também, no âmbito do Procel, né, o famoso selo Procel, que é bastante conhecido da sociedade, e que busca destacar, então, é um selo de indústria, destaca entre os equipamentos aqueles que são os mais eficientes. Né? Como a etiquetagem já vinha um pouco bastante defasada, o selo estava também perdendo a sua efetividade na distinção desses equipamentos. Mas, felizmente, com a nova etiquetagem, a gente vai conseguir também implementar a revisão dos critérios para a concessão do selo Procel, né, para condicionadores de ar. A ideia é que eles já estejam vigorando a partir de novembro de 2020, né, e temos também, no âmbito do terceiro PAR, a previsão de estudo para a revisão geral dos critérios do programa do selo Procel, né, para tornar, então, todos os critérios mais efetivos para esse programa, que é tão importante para a sociedade. Por fim, vou passar aqui algumas medidas que nós temos tomado, né? Então, a ideia é que agora, com a nova, com o aperfeiçoamento, né, com a nova etiqueta para os ar-condicionados, nós então passemos por uma nova revisão dos índices mínimos de eficiência energética, também para adequar, né, a toda a questão do novo índice de desenvolvimento, né, de desempenho de resfriamento sazonal, e também já iniciamos o processo para a revisão dos índices mínimos de refrigeradores, que é um outro equipamento com bastante penetração na sociedade, né, que vai ter um impacto bastante efetivo na economia de energia nacional. Já temos também em andamento uma atividade que vai impactar bastante aí na questão das edificações, que é um estudo sobre a obrigatoriedade da etiquetagem de edificações. Né? Hoje a etiqueta, como sabemos, ela é voluntária para edificações, mas já estamos com um grande projeto no âmbito do Procel também, para a elaboração de um plano, né, para essa obrigatoriedade e a elaboração do estudo de impacto regulatório também, né, para que sejam analisados os impactos dessa implementação.
Temos também com apoio do Procel, desenvolvido, então, um plano decenal de eficiência energética, temos chamado ele de PDEF, que é um plano que visa ser um plano de ação, né, em relação ao PNEF, né, que foi atendido em 2011. Esse procura ser um plano de ação, né, ele procura identificar, então, as principais ações setoriais, para, então, identificar os principais pontos, né, de potenciais de economia de energia e definir, então, essas principais ações para serem implementadas. A nossa expectativa é que já no próximo ano a gente consiga colocar em consulta pública e efetivamente lançar esse plano, que vai passar, então, a subsidiar os planos decenais de expansão da energia, né, no Brasil, o famoso PBE. Temos também em andamento no âmbito do Inmetro, já nesse momento, o novo método do PBE Edifica, né, a nova forma, as novas metodologias, né, para avaliar o desempenho das edificações públicas e comerciais e também edificações residenciais. Né, esse processo já está no Inmetro há algum tempo e a nossa expectativa é que entre esse ano e o próximo ano já tenhamos essas novas metodologias aprovadas. Temos também, com o apoio da cooperação alemã do Ministério, várias atividades em desenvolvimento para disseminação da norma ISO 50001, que é a norma de sistemas de gestão de energia. Né? Temos consciência de que essa norma é muito importante, especialmente também para a área de edificações, né? Não só para a área industrial, mas para toda a área de edificações, porque ela implementa a cultura da conservação, né? A cultura da eficiência nas instituições. Né? Então, nós já temos, nesse momento, uma contratação para certificação do nosso edifício sede, do Ministério de Minas e Energia, na norma de 50.001, implementação de todo o processo, para também servir de modelo, né, para as outras edificações públicas, outras instituições. E já temos também uma previsão aí de uma grande chamada pública no âmbito do Procel, para projetos de geração distribuída em edificações públicas, no qual a implementação do sistema de gestão de energia, né, de acordo com a norma 50.001, vai entrar como uma contrapartida que deve ser oferecida pelas instituições selecionadas. Temos também alguns programas de eficiência energética na área industrial bastante relevantes, que têm sido apoiados também pelo Procel, né, o programa Aliança, que envolve grandes empresas energo-intensivas, e o programa Brasil Mais Produtivo, atual programa Brasil Mais, né, que atende pequenas e médias indústrias. Tem sido uma experiência bastante interessante e tem realmente sido efetiva a disseminação da cultura da eficiência nessas empresas, por meio desses programas. E temos também uma ação bastante interessante, que tem sido uma experiência muito gratificante para nós, que é a implementação das redes de aprendizagem e eficiência energética, seguindo um modelo alemão de redes de aprendizagem, né, na área de eficiência energética, que eles desenvolveram várias para o setor industrial. Nós estamos já com 2 projetos piloto em andamento, um que é para o setor industrial, que está sendo desenvolvido em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha em São Paulo, e outro para o setor público, instituições públicas, está sendo desenvolvido aqui em Brasília. Nós já já foram realizados, se eu não me engano, 19 encontros dessa rede de aprendizagem. São 15 instituições públicas aqui do DF participantes, desde prédios de edifício, de escritórios, né, até hospitais, e várias tipologias diferentes de edificações, mas que têm sido uma troca bastante efetiva, bastante importante, né, de experiências entre essas instituições. E a gente tem a expectativa de que vai trazer muito bons resultados e a gente vai poder replicar, né, a partir do próximo ano, passar a replicar, então, esse modelo em outros locais, em outras áreas do Brasil, trazendo também essa contribuição relevante para a eficiência energética das edificações. Temos algumas outras atividades, mas eu vou
deixar aqui o nosso contato e ficamos disponíveis para contato de todos. Desde já, mais uma vez, agradecendo o interesse, né, e a participação de todos, não só colaborando com as políticas do Ministério, né, mas também participando aí das atividades do Programa de Cooperação Tecnológica da Agência Internacional de Energia. Obrigada. Obrigada, Samira, pela apresentação. Agora convido a nossa próxima palestrante, que é a professora Nexo 77, o TESC 61, Soluções Integradas para Iluminação Natural e Elétrica, do componente para o sistema eficiente centrado no usuário. Bom dia, vocês estão conseguindo ver minha tela? Ainda não, Não, Cláudia, professora. só web. E agora? Ainda não. Gente. Deu para ver agora? Ainda não, Cláudia. Você está com duas telas? O que está acontecendo? Não, não estou, não. Não. Deixa eu interromper aqui minha imagem. Ai, gente. Sinceramente, não sei o que houve. O que vocês estão vendo? Estão vendo a mim? Porque eu fiz o mesmo procedimento de antes e não funcionou. Não, eu vou só aqui trocar o apresentador, um minutinho. Tá. E agora eu vou passar para você de novo. Pronto, passei para você de novo, ver se consegue fazer a conexão agora. Apareceu? Ainda não, nem a sua webcam apareceu agora. A webcam realmente eu desliguei. Espera só um pouquinho, Cláudia, às vezes é porque demora um pouco. Isso, tem um delay também. Apareceu. Isso, agora é tudo certo. Pode iniciar. Bom, bom dia a todos. Eu também queria agradecer o convite e dizer que, para nós, pesquisadores que estamos envolvidos, né, com a IEA já há algum tempo, é muito gratificante ver esse movimento, né, e ver essa nossa participação, de certa forma, oficializada e reconhecida. Então, eu queria, de antemão, agradecer o esforço que o MME fez para que isso acontecesse. Eu acho que para nós é extremamente importante. Bom, eu queria começar... Deus, agora não passa. Nossa, gente, está difícil, viu? Pronto. Assim como a professora Vanessa mostrou, a nossa participação também iniciou bem antes dessa TESC atual, e ela se iniciou com uma TESC que começou em 2013, né, que era uma TESC focada nas questões de soluções de iluminação avançadas para retrofit de edifícios. Então, ela durou até dezembro de 2015 e ela, de fato, lançou as bases para essa nova TESC, da qual a gente participa hoje, que é nada mais do que uma evolução dos resultados que foram obtidos na primeira. Então, essa está finalizada. Nós tivemos, inclusive, o prazer de receber um dos workshops e dos encontros aqui em Brasília, em 2015, né? Foi muito gratificante, foi o último encontro que se deu dessa TESC com os especialistas e, inclusive, regado no final a caipirinha, foi muito bom, foi muito gratificante, eu acho que para todos ter tido esse encontro aqui. Mas a TESC atual é uma TESC que é focada nas soluções, novamente em soluções integradas para iluminação natural e artificial, não mais com o foco em retrofit, mas com o foco na questão da eficiência
do sistema e principalmente com a questão do usuário, né? Então, levou-se em conta nessa task que a opinião do usuário e como ele age e interage com o sistema também é fundamental. Então, bom, o líder dessa task é o professor Jan de Boer, do Fraunhofer, da Alemanha. Essa task está em andamento até 2021, então, em meados do ano que vem, ela finaliza. E ela parte dos seguintes pressupostos, né? A gente tem tido, infelizmente, um mundo cada vez mais brilhante, com 2% do aumento de intensidade de luz elétrica, 2% de aumento da área iluminada a cada ano, desde 2012, né? A iluminação, ela conta como 15% do consumo global de eletricidade, é responsável por 5% dos gases de efeito estufa. Existe também o chamado efeito rebote, né? À medida que a iluminação se torna mais barata e mais versátil, os LEDs hoje são 70% do mercado na Europa, a gente começa a ter, por incrível que pareça, um efeito contrário, né? As pessoas se sentem mais à vontade para usar mais a iluminação. É o que a gente chama de efeito rebote. Por outro lado, tem uma enorme quantidade de fachadas, né, metros quadrados de fachada, em torno de 1,3 bilhões, equivalente à área da cidade de Londres, por ano sendo construídos. E, obviamente, a questão da fachada, que age como filtro da iluminação natural, ela tem um grande impacto nessa relação entre a luz artificial e natural. Então, trata-se, de fato, da gente integrar esses dois setores. Questões em abertos que subsidiam essa task, né? Em primeiro lugar, a questão da perspectiva do usuário, né? Essas soluções de iluminação hoje são vistas como soluções que têm que atender aos requisitos visuais e não visuais de iluminação. Então, ligados também a ritmo circadiano, aos fotorreceptores que não são ligados somente à questão da visão. Então, tem uma série de pressupostos de descobertas recentes que também estão embasando essa task. Por outro lado, em alguns momentos a gente precisa de níveis maiores de iluminância, mas não necessariamente isso deveria implicar numa maior demanda de energia. Um outro exemplo aqui de questão em aberto, por exemplo, o controle das fachadas usualmente é um problema relacionado muito mais com as questões térmicas e energéticas do que com a iluminação natural. Então, a gente tem parâmetros térmicos e energéticos dando a diretriz para proteção solar e proteção do ofuscamento, mas, na verdade, a ideia é que se tenha uma abordagem integrada que também esteja relacionada às condições de iluminação induzidas pelas fachadas. Portanto, a ideia, o objetivo da task é sair de uma situação presente em que a gente tem a iluminação natural e a iluminação artificial com uma baixa integração, tanto de projeto quanto do gerenciamento dessa iluminação, um melhor entendimento da perspectiva do usuário, novas tecnologias e ferramentas que seriam, então, um facilitador... Opa, desculpa, gente. Entrei... Fiz o contrário, pronto. Que seriam, então, um facilitador para que essa iluminação artificial e natural fosse integrada com uma luz centrada no usuário, com a iluminação natural como modelo para a iluminação artificial, né? Isso tem a ver também com as questões de projeto, como a Vanessa colocou um pouco, né? Como é que a gente organiza o nosso processo de projeto. E também, obviamente, isso tem um impacto no mercado, na indústria, e a gente não pode deixar de envolvê-los nessa discussão. Então, essa ideia também é que a gente junte a questão da pesquisa com os mercados, os projetistas e a própria indústria envolvida. Então, melhor iluminação, com menor custo, menor consumo de energia e diminuindo, então, esse efeito rebote. Então, o objetivo dessa task é exatamente incentivar a integração dessas soluções de iluminação natural e artificial, atingindo maior satisfação do usuário, economia energética, esse é o objetivo central. E a estrutura da task, hoje, ela tem, no mesmo modelo que a professora Vanessa mostrou, a gente tem 4 subtasks. Vou mostrar cada uma delas.
e tem um trabalho conjunto, no mesmo esquema da task anterior, que ele se beneficia dos produtos de cada uma das subtasks e cria, então, um método de avaliação conjunto e um guia de decisão. Então, a subtask A, ela é chamada Perspectiva e Requerimentos do Usuário. Então, ela consolida esse conhecimento sobre os requerimentos visuais e não visuais dependentes do usuário, da atividade, do tempo, incluindo dependências culturais e climáticas, né? Então, aí foi feita uma grande revisão teórica sobre o assunto, nós fizemos alguns estudos de caso, na verdade, de casos de uso, né, da iluminação e da interação do usuário com essa iluminação, e, por fim, o desenvolvimento das chamadas personas, que seriam, vamos dizer, representações do comportamento dos vários tipos de usuário. Assim como outras subtasks, essa subtask ficou bastante prejudicada por conta da pandemia. Nós, por exemplo, no Brasil, eu estou participando dessa subtask A e da subtask D, que são os estudos de caso, e nós tínhamos previsto exatamente o estudo e a criação de personas relacionadas a edifícios hospitalares, e isso ficou absolutamente impossível. Então, nós estamos estudando provavelmente uma mudança de rumo aí. Provavelmente a gente vai estudar alguma coisa relacionada ao home office, embora esteja bastante em cima da hora, mas foi o que foi possível nesse momento. A subtask B é coordenada pelo Fontenay-Lyon, da Dinamarca, e ela identifica especificamente soluções técnicas para controle otimizado de iluminação artificial e dos componentes de iluminação natural. Então, aí também faz parte dessa subtask vamos dizer assim, um mapeamento dos atores, um mapeamento de como que os projetistas trabalham. Então, tem toda uma série de surveys que foram feitos. A subtask C é denominada Suporte para os Projetistas. Ela é coordenada pelo professor Moroder, do Bartenbach, na Áustria, e ela tem o foco em inovações técnicas no campo das soluções integradas, principalmente levando em consideração o fluxo de trabalho dos projetistas. Então, aí a gente está falando de softwares, de integração de softwares, de integração também de normas e códigos e orientações para projeto. Então, está muito focada na questão do fluxo de trabalho dos projetistas. E, por fim, a última subtask é o monitoramento de estudos de caso reais e em laboratórios. Tem 2 coordenadores, o Nico Gentili da Suécia e o Osterhaus da Dinamarca, e também a proposta aqui é demonstrar e avaliar os conceitos desse projeto integrado por meio de experimentos tanto em laboratórios quanto em edifícios reais. Essa também ficou bastante prejudicada em função da pandemia. O grupo de trabalho conjunto, então, ele propõe uma ferramenta de avaliação e um guia de decisões em realidade virtual, é coordenado tanto pelo Jan de Boer quanto o Fontenay-Lyon, e a ideia é que a gente tenha uma ferramenta de classificação para soluções integradas e um guia de decisão em realidade virtual. Ela vai, obviamente, esse grupo de trabalho conjunto, ele se beneficia de todos os resultados, ou de parte dos resultados das subtasks, e integra esses resultados em uma ferramenta. Bom, hoje existem 35 especialistas de 14 países, né? E existem também integrados nessa task também participantes da indústria, né? Isso é uma característica forte dessa task. A gente tem os parceiros, tanto projetistas quanto da indústria de iluminação e de componentes para iluminação natural, de fachadas, né? Basicamente, além dos especialistas pesquisadores, né? Aqui um exemplo, esse foi o último encontro que nós tivemos presencial, que foi na Polônia, em setembro do ano passado. E aqui está a nossa participação, né? No Brasil, nós estamos aqui envolvidos, então, na subtask A e na subtask D. Bom, a nossa participação está se dando especialmente no campo dos estudos de caso, mas nós fizemos também um trabalho bastante interessante na subtask A, especialmente de revisão teórica, e começamos a fazer a parte dos casos de uso, né, para fins de conseguir
terminar essa, vamos dizer assim, essa definição das personas, que seriam representações dos comportamentos do usuário, né? E isso ficou um pouco prejudicado pelo problema da pandemia. Mas a gente está ainda vendo uma segunda possibilidade através de uma enquete, uma survey a respeito de home office, iluminação no home office, inclusive usando uma técnica de interpretação de fotografias a partir das fotos enviadas por celular, mas isso está ainda em andamento, não temos resultados ainda. Com relação à subtask D, né, eu vou mostrar só rapidamente 3 estudos de caso, mas não vou mostrar resultados, é só para vocês terem conhecimento. Um dos estudos de caso é exatamente o edifício do Ministério de Minas e Energia, né? Nós já estamos há algum tempo fazendo alguns estudos e o Ministério tem aberto, assim, tem nos dado a possibilidade de usar o edifício como estudo de caso. Cada estudo de caso tem uma motivação, então esse edifício, no caso, ele é um edifício representativo de uma série de outros na Esplanada, ele é um edifício tombado e ele tem um sistema de controle de iluminação bastante sofisticado que merece estudos, né? Do ponto de vista de como que o usuário percebe esse sistema, se ele está, de fato, funcionando como era esperado. Então, tudo isso está sendo investigado nesse estudo de caso, além de um monitoramento relativo aos aspectos de fotometria, circadiano, né? Então, a gente está medindo também os impactos da luz no sistema circadiano das pessoas. Do ponto de vista do usuário, os questionários e os diários de iluminação, que serviriam para se definir as personas, e a energia, obviamente, mensurada, do antes e do depois. O segundo estudo de caso é um edifício que fica na Universidade de Brasília. A motivação desse estudo de caso já é bastante diferente, né? Um edifício que tem um bom design ou um bom projeto do ponto de vista bioclimático, com uma boa performance da iluminação natural, mas ele não tem controles de iluminação artificial. Então, o que a gente quer destacar, de fato, é a qualidade da iluminação natural, e também ali está sendo monitorado toda a parte fotométrica, circadiana, do usuário e energias. E, por fim, a gente tem um edifício em Porto Velho, aliás, em Boa Vista, desculpe, do Severiano Mário Porto, que foi objeto da dissertação de um mestrado, e também um edifício que tem um bom design bioclimático, mas, obviamente, aí tem vamos dizer assim, uma contradição entre a questão da necessidade da proteção solar e da iluminação natural. Então, foram monitorados outros aspectos. O importante dessa parte de monitoramento, a gente tem como resultado da subtask D um protocolo de monitoramento. Esse protocolo é um guia para que qualquer pessoa, qualquer pesquisador interessado em monitorar um edifício do ponto de vista da iluminação, da qualidade da iluminação, ele pode seguir esse protocolo e, inclusive, pensar os aspectos que ele deseja monitorar em relação àquele edifício e o que ele quer investigar no edifício. Então, esse protocolo já está pronto e todos os estudos de caso ao redor do mundo que têm sido feitos, eles seguem o mesmo protocolo. Essa equipe, nós temos mestrandos, doutorandos e alunos de iniciação científica, não estão todos aqui, mas parte deles, né? Já existem no site desse anexo alguns resultados, né? Esse position paper é meio que um documento que mostra as motivações da task e as ações necessárias para implementar algumas modificações propostas, assim como os atores. Tem já alguns relatórios técnicos também, relativos à subtask A, relativos à subtask D, aliás, C, desculpe. Esses são relativos à subtask A, os requerimentos do usuário, né? E esses dois últimos relativos à subtask C, né? Então, por exemplo, o fluxo de trabalho para o design das soluções integradas de iluminação, os softwares mais usados,
tem já bastante resultados nesses reports que já estão na página. E, periodicamente, também tem as newsletters da própria TESC, que são publicadas, né? Então, está aí o endereço da TESC, né? Todo esse material fica disponível, completamente livre, e à medida que a TESC vai se consolidando, a gente vai tendo mais material publicado e disponível. E, por fim, né, só deixando como lembrança, nós ainda não temos todos os resultados, mas estamos bastante próximos disso. E eu queria novamente agradecer e estou à disposição. Obrigada. Obrigada, professora Cláudia, pela apresentação. Por fim, convido o professor Roberto Lamberts, da Universidade Federal de Santa Catarina, para falar sobre o tema anexo 79, desenho e operação do edifício centrados no usuário, também sobre o anexo 80, resfriamento resiliente, e também sobre o anexo 82, edificações energeticamente flexíveis para uma energia resiliente. Bom dia a todos. Vocês enxergam minha tela? Sim. Perfeito. Bom, obrigado pelo convite. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa participação do Labier nos anexos, né? Vou falar um pouquinho do anexo 79, 80 e 82, que são aqueles que a gente está envolvido atualmente, né? Mas antes, falar que realmente a nossa participação em anexos já vem de mais tempo, né? A gente participou em vários anexos, 66, 69 e alguns outros que eu não mencionei aqui, mas o que eu acho importante dessa participação, e por isso a gente organizou esse evento, é mostrar para vocês como é bom fazer essa cooperação internacional, né? Então, esses anexos dão chance dos nossos pesquisadores se envolverem com grupos muito fortes lá de fora, né? E a gente consegue, enfim, então, participar de publicações importantes, de construção de bases de dados e construção de conhecimento nessa área, né? Então, esse aqui é um pouquinho do nosso histórico do passado. Vocês vão ver que realmente isso alavanca um bom número de publicações junto com a comunidade internacional, né? Especificamente agora a gente está envolvido então no anexo 79, né? E no fundo o anexo 79 é a questão do comportamento do usuário, né? Então fazer a operação dos edifícios centrados no usuário, né? A gente viu que tem muitas medidas de eficiência energética que não resultaram em muita coisa, porque esqueceram um pouquinho do usuário, e o usuário vem sendo fortemente considerado desde o anexo 66, né? Então, esse 79 é coordenado pelo Leon O'Brien e pelo Andreas Wagner, né? Ele começou em 2018, vai a 2023, a gente faz parte agora oficialmente, como foi colocado, e se alguém tiver algum interesse em entender o que a gente está fazendo lá e eventualmente até participar, vai ficar o e-mail aqui da Maíra como contato do laboratório nesse anexo, né? Basicamente, então, ele tem 4 subtasks, né? E ele visa, então, desenvolver, demonstrar e aplicar métodos, tecnologias e políticas de sistemas para a operação, para o edifício, que a operação do edifício seja confortável, utilizável, adaptável e eficiente energeticamente no contexto da ocupação e comportamento dos seus ocupantes, né? A IA tem posto uma ênfase muito grande na questão dos ocupantes, porque é aí que a gente realmente está perdendo algumas oportunidades de eficiência. Então, os tasks que estão aqui, eu vou correr um pouquinho, que a gente já está um pouco atrasado, a gente gostaria de dar chance para o público também perguntar, né? Mas vocês vão ficar com as apresentações depois, né? Desse anexo já tem uma publicação, que é justamente a visão dos códigos de energia em relação aos ocupantes, que é uma preocupação importante comparando o mundo inteiro, né? O Brasil também consta aí. Trabalhos em andamento, então, tem monitoramento de escritórios para inclusão na base internacional sobre comportamento de usuário, desenvolvimento de equipamentos para monitoramento de baixo custo, pesquisas sobre como os sistemas de climatização são operados em edifícios com condicionamento central,
desenvolvimento de um método de controle de climatização de ambiente de escritório open plan com ventiladores individuais, né? Você sabe que a questão do conforto com personal cooling systems é muito eficaz em termos de redução de consumo de energia, e a participação na definição de termos e métodos de catalogação de casos e aplicação de técnicas de operação voltada para a demanda e comportamento dos ocupantes, né? Perspectiva nacional, compreensão do comportamento do usuário, dos ocupantes, Brasil versus mundo, entender um pouquinho que diferença a gente tem e o que a gente pode aprender com eles, né? Propor modelos de comportamento para projetos de edificações e normativas nacionais e propor métodos de operação de edifícios visando maior conforto, menor consumo de energia no contexto nacional. O anexo 80 é o outro que a gente está participando, esse também começou em 18 e vai a 23. O agente é o Peter Holzer, da Áustria, do Instituto de Pesquisa de Viena. Também estamos oficialmente participando desse anexo, que se chama Resilient Cooling of Buildings, né? A questão da resiliência do resfriamento dos edifícios. A gente tem como contato aqui no laboratório a Carolina, que está cuidando da nossa participação nesse anexo 80, né? E ele visa basicamente subsidiar a adoção de sistemas de resfriamento resilientes, né, de baixo consumo, de modo que sejam as principais soluções para problemas de resfriamento e superaquecimento em edifícios. Então, avaliar os sistemas por zona climática e qualificar os potenciais benefícios, identificar limitações e desenvolver novas soluções, propor metodologia de avaliação de performance e desenvolver recomendações para futuras normativas e guias de construção. Tá? Perspectiva nacional, fomentar pesquisa e desenvolvimento de grupos de tecnologia voltados para redução de ganhos de calor externo, remoção de calor sensível de ambientes internos, o incremento do conforto pessoal em vez de resfriar ambientes, o controle do calor latente, questão da umidade, e os objetivos citados acima são fundamentais para o contexto brasileiro, considerando o clima local, a grande dependência de sistemas ativos de resfriamento, que vem crescendo muito nas nossas edificações. Trabalhos em andamento, tem o desenvolvimento de arquivos climáticos futuros por zona climática, né? Teve um workshop do Task Group de Weather Data agora em setembro, né? A gente trabalhou com os dados da cidade de São Paulo para estudar, isso aí vai suportar a discussão sobre resiliência em cenários climáticos adversos, né? E hoje, à 13h, eu faço uma palestra lá sobre Key Performance Indicators, né? Dentro da Lecture Series do anexo 80, né? Propor, discutir e definir métricas para avaliação da resiliência em edificações. O outro anexo que a gente está participando, esse começa agora, está nas fases iniciais, é o anexo 82, seria sobre prédios de energia flexível, né? Para uma maior resiliência e baixo carbono nos nossos sistemas energéticos. Ele é coordenado pelo Søren Østergaard Jensen, da Dinamarca, né? E quem tiver interesse nesse, que ainda está em fase inicial de estruturação, o nosso contato aqui no laboratório é a Amanda Krelling, né? O objetivo, basicamente, é identificar estratégias de uma edificação ou um conjunto de edificações para ser aplicado na flexibilização da demanda da rede elétrica, né? Então, conhecer motivações e barreiras dos stakeholders do setor na implantação de soluções de flexibilização de demanda, né? Como lidar com as cargas do edifício, fazer deslocamento de cargas, eficiência e, eventualmente, reduções de pico, né? Os trabalhos previstos, aprofundamento na metodologia de caracterização da flexibilização das edificações, caracterização da flexibilização de sistemas de múltipla energia, múltiplas fontes, né? Avaliação do engajamento e aceitação de stakeholders e desenvolvimento de recomendações para políticas públicas, né?
Perspectiva nacional, aplicação de estratégias de flexibilização de demanda de energia dentro do contexto climático e socioeconômico brasileiro, avaliação do efeito da penetração de fontes renováveis intermitentes para demanda de energia elétrica em edificações, identificação de potenciais políticas públicas para aplicação no Brasil. Então, era isso que eu tinha para vocês aqui sobre a participação do LabIE no anexo, e eu paro por aqui e a gente poderia dar início às nossas discussões, né? Obrigada, professor Lamberts. Vamos dar início às perguntas que foram encaminhadas no chat. A primeira pergunta seria para a professora Vanessa, referente ao grupo alemão que está avançando na integração BIM-to-BAN. É o BIM-RIVAC2? Se não, qual seria o nome deste grupo? Eu teria que verificar para você, eu só me lembro que era, porque como eu não trabalho exatamente com eles, eu não sei de cabeça. Eu só me lembro que eram 2 pessoas e uma delas se apresentava como Fraunhofer, Instituto de Building Physics, mas eu posso verificar isso daí e colocar para vocês, mas não tem um nome, até onde eu sei, pelo menos na apresentação que a gente teve no início de outubro, não era uma ferramenta com o nome, apenas apareceu a forma como eles estavam pretendendo a integração. Perfeito. Obrigada, professora. Essa pergunta inicial era do Anderson Rodrigues. Tem uma pergunta aqui do Thiago Ferreira, que pode ser para a Edith, ou para Maxime, ou para Alexandra. Ele pergunta como que é possível fazer parte desses grupos e se é necessário estar afiliado a alguma universidade para poder fazer parte desses grupos. Não sei se a Alexandra quer responder. Acho que a Alexandra pode responder. Bom, para fazer parte de algum desses trabalhos de pesquisa que já estão sendo desenvolvidos pelos anexos em andamento, como, por exemplo, esses em que a gente já tem envolvimento dos pesquisadores que apresentaram hoje, eu acho que o primeiro passo é entrar em contato com os nossos pesquisadores brasileiros líderes, né, que estão liderando a participação nesses anexos, para ver de que forma que a pessoa pode contribuir nos projetos de pesquisa que estão em andamento. A princípio, pelo que eu entendi das regras vigentes, não é necessário que você seja membro, professor titular de alguma das universidades, de uma universidade, mas você tem que estar conectado a algum grupo de pesquisa ativo no Brasil. Mas para contribuir nas pesquisas em andamento, o primeiro passo é entrar em contato com os pesquisadores que estão liderando aqui no Brasil. Aí a gente pode facilitar esse contato aí para vocês. Não sei se o Lamberts ou o pessoal que tem tido essa experiência prática e mais diretamente quer complementar. Vamos lá. Como é que funciona a coisa lá fora? Eu acho que é bom falar como os outros países operam esses anexos, né? Geralmente o grupo se candidata a participar do anexo e pede um financiamento local, né? Então, a IEA não banca a participação de ninguém aí. Ela facilita que o grupo funcione, né? Então, é bom, quem quer participar tem que vir com financiamento próprio, o que no Brasil ainda é um pouco difícil, né? As participações antigas aí que teve, o Natan teve participações, a Vanessa, a gente sempre foi com recursos próprios do laboratório, enfim, da universidade onde trabalha, né? Então, acho que é importante estar ligado a algum grupo de pesquisa forte que consiga bancar isso de alguma forma,
né? E bancar isso pode ser através de bolsas de demanda social que a gente tem nas pós-graduações brasileiras, ou eventualmente algum interesse de alguma indústria que esteja ligado àquele tema específico, né? Obrigada. Acho que Alexandre e o professor Lamberts podem permanecer aí, que temos mais 2 perguntas. Uma das perguntas é: os estudos desenvolvidos dentro dos grupos de estudo ficam disponíveis para todos? Sim, tudo que a gente faz no laboratório, em princípio, é público, né? E a gente tem procurado até criar dentro do website do laboratório um site específico para cada um desses anexos, onde a gente pretende disponibilizar o local. Mas no website da IA, como a Edith colocou no início, tem todo o material público e aberto, né? É um material muito importante, a gente usa muito o material dos diversos anexos da IA nas disciplinas de pós-graduação aqui do nosso programa, né? Então, acho que sempre foi uma fonte de informação importante e agora a gente tem a oportunidade de contribuir para que ela aconteça, botando o contexto brasileiro lá dentro, né? Obrigada, Lamberts. A última pergunta para a Alexandra se saberia nos informar quais são as universidades brasileiras que estão executando trabalhos relacionados à IA. São basicamente essas que tiveram a oportunidade de realizar a apresentação hoje. A Universidade Federal de Santa Catarina. Somada a essas apresentações de hoje, a gente também tinha o envolvimento do professor Nathan Mendes, lá da PUC do Paraná. A gente não sabe como é que está o envolvimento dele atualmente, mas assim, Federal de Santa Catarina, a gente tem a Unicamp, a UNB, com a liderança da professora Cláudia Amorim, na Unicamp, a professora Vanessa Gomes, na UFSC, o professor Roberto Lamberts, e a gente também tem a participação da professora Maristela Gomes, que é da Universidade Federal do Espírito Santo. Obrigada, Alexandra. Tem mais uma perguntinha aí. Na verdade, mais 2. Uma pergunta para a professora Cláudia Amorim. A determinação das personas na task de iluminação tem foco em simulação computacional? Se esse for o foco, como são representados os ambientes compartilhados? Encaminhado pelo Matheus Bavaresco. Tá. Não, a princípio não. A princípio, essas personas, elas são definidas a partir do monitoramento do próprio comportamento real, né? Então, foram feitas uma série de ferramentas, né? Uma delas é o chamado Lighting Diary, que é um diário de iluminação, onde a pessoa ela preenche todo o comportamento dela no arco de um dia. E esse dia é exatamente o mesmo dia em que o ambiente está sendo monitorado do ponto de vista fotométrico e de mensurações físicas, né? Então, depois é feita uma correlação entre as respostas do comportamento e, de fato, vamos dizer assim, o ambiente físico luminoso que havia naquele momento. Então, não envolve simulação. Pelo menos até o momento, não. Não, eu acho que a proposta realmente não envolve simulação, não. É uma proposta, inclusive, ela foi desenvolvida por uma equipe que tem psicólogos, um pessoal da Noruega e da Suécia que tem desenvolvido essa metodologia. Eu acho que já tem uma publicação que já está disponível no site, é um dos primeiros relatórios técnicos que já define um pouco melhor essa metodologia. Então, pode consultar no site da TESC, que eu coloquei na apresentação, que lá já tem uma série de insumos a respeito desses métodos. Obrigada pela pergunta. Obrigada, professora Cláudia. A última pergunta, endereçada ao professor Roberto Lamberts. Primeiramente, obrigada pela apresentação. Gostaria de saber
se você acredita que os parâmetros de eficiência em edificações são aplicáveis às habitações de interesse social no Brasil. Pergunto isso levando em consideração o teto de investimento nesse tipo de projeto. Então, esse é Henrique Francisco de Oliveira, encaminhou a pergunta. Então, Henrique, é uma boa pergunta, né? A gente, na habitação social, tem a questão do orçamento muito restrito, mas o governo começa a se preocupar com o efeito disso a longo prazo, né? E precisa se preocupar, né? Então, a gente pode estar gastando pouco na construção do edifício, mas se isso levar a edificações que consomem muita energia durante a sua operação, a gente deve ter problemas, né? Então, ainda não é uma coisa muito comum, mas a gente percebe a Secretaria Nacional de Habitação fazendo vários estudos já ligados a essa área, né? E a gente imagina que até por uma questão de resiliência, essa preocupação vai ter que ser mais forte, né? Resiliência significando até sobrevivência, né? Quando a gente começar a analisar mais de perto os efeitos dos climas futuros na nossa habitação social, a gente vai ver que em algumas regiões os resultados podem ser bastante catastróficos, né? Então, eu acho que se aplica sim. As realidades de uso e operação dos edifícios é completamente diferente, mas eu acho que a IEA viu com bons olhos a participação do Brasil, porque ela, de certa forma, o Brasil, de certa forma, representa um padrão típico de países em desenvolvimento, né, onde o ar-condicionado ainda não penetrou tão fortemente quanto a gente vê nos países mais desenvolvidos. Então, de certa forma, os interesses que a gente vem defendendo lá estão muito ligados, por exemplo, nesse anexo 80, é questão de preparar códigos de edificações para lidar com essa questão do edifício até quando faltar energia. A gente precisa garantir a sobrevivência dos usuários, né? Então, pode não ser ainda tão fortemente visto na nossa habitação social, mas eu imagino que vai começar a fazer parte da agenda, como a gente vê já as preocupações da Secretaria Nacional de Habitação. Obrigada, professor Lamberts. Então, com essa última pergunta, gostaria de encerrar o webinar, agradecendo a participação de todos os palestrantes e também de todos os participantes. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo aí o webinar. E gostaria de mencionar que todas as apresentações estão gravadas e serão disponibilizadas nas mídias sociais da ASHO e do Student Branch de Florianópolis, e também vão estar disponíveis no site do LABE, do Laboratório de Eficiência Energética de Edificações. Desejamos uma ótima semana a todos e obrigada. Obrigada a todos em nome do SB Floripa e uma ótima semana também. Obrigada.